Ó Deus poderoso, ó Deus de misericórdia, neutraliza, Senhor, toda ação contrária, Pai, contra o Teu Filho. Aleluia, Senhor, o Senhor já tem colocado no seu coração aquilo, ó Pai, que precisamos ouvir. Não aquilo, Senhor, que queremos, ó Pai, ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar, Senhor, nesta noite. Ó Pai, fala, Senhor, conosco nesta noite. Tenha, Senhor, de misericórdia, Pai. Usa, Senhor, o Teu servo para o Teu nome, Senhor, ser glorificado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eita Deus glorioso. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Quero pedir perdão para os irmãos, pedir permissão para tirar a máscara. Pedir perdão para os irmãos que eu me atrasei. E sabemos que para o pastor Aldo, o pastor Jefferson, viemos de a pé, eu e o irmão Leonardo, né? Na graça de Deus, a esposa não pôde vir, os filhos, e o diabo tentou me setar para mim não vir também, irmãos. Mas eu disse para o auxiliar, irmão Leonardo, a gente que pega a palavra, o compromisso primeiro é com Deus, irmão. Depois é com o homem. Porque muitos pregadores querem Uber, querem isso, querem aquilo, auxiliar Leonardo. Mas esquece que a gente tem o Oscar ainda. O Oscar ganhar para caminhar e temos saúde. 2 semanas eu estava enfermo, doente, e eu disse, Satanás, agora eu estou de volta e vou dar lugar para o meu Deus e vou fazer a vontade de Deus. Meu testemunho é, irmãos, o pastor Aldo me convidou 2 vezes para ir no monte. E o diabo me atacou, irmãos. Fiquei 2 semanas quase enfermo. Isso, pode sentar, irmão Leonardo. Pastor Aldo. Aleluia. E eu gosto de gritar, meus irmãos. Dar lugar para Deus. Eu gosto de dar liberdade total para o Espírito de Deus. E eu estava me sentindo fraco, cabisbaixo, e pensando comigo, meu Deus, eu acho que acabou. Mas Deus me deu mais uma oportunidade, meus irmãos. E eu sempre digo, você vai pregar a palavra do Senhor, meus irmãos. Eu vou em todo tempo dizendo, Deus é bom e o diabo não presta. Deus é bom e o diabo não presta. Amém, meus irmãos? E eu peço perdão para os irmãos, porque ninguém é estrela. A estrela maior é Jesus ainda. O maior pregador ainda é Jesus ainda. Prega um pouquinho, acha que é o bambambam. Eu sou dependente do Espírito de Deus. Amém, meus irmãos? Os irmãos me perdoam, meus irmãos? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia em João, capítulo 9. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 9, versículo 31. João, capítulo 9, versículo 31. Eu gosto de repetir porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. Quando é santa ceia, dizemos esperar um pelos outros. E quando é um versículo da Bíblia, atropelamos tudo e não esperamos. João capítulo 9, versículo 31. A irmã Rosa está achando. A espada do crente é a Bíblia. O crente que tem a Bíblia, ele está armado até os dentes. Ele está armado e os demônios vão batendo em retirada, porque é a palavra do nosso Deus. Quem encontrou pode dizer glória a Deus, irmão. Não atrapalhe o pregador dizer aleluia, glória a Deus, falar em línguas estranhas, porque tem muitas multidões que é só barulho, e o barulho não é a presença de Deus, a presença de Deus é de dentro para fora, porque o nosso Deus conhece o nosso sentar, o nosso deitar, o nosso dormir. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus, João capítulo 9, versículo 31. Ora, nós sabemos que Deus ouve a pecadores, mas alguém que é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Romanos capítulo 5 e o versículo 19. Aleluia, Romanos capítulo 5, versículo 19 e o 20, para você entender. Eu hoje procurando a Deus, falando com Deus, porque o homem tem que procurar a Deus, irmão. Aleluia, aquele que procura, ele acha. Aquele que bate na porta chamada Jesus, a porta se abre. Porque a Bíblia diz, pedi, pedi, dá-se vos-á. Aquele que pede, recebe. E vós não recebeis porque pediu mal. Se tu pedir bem, teu pai vai te dar. Não vai te dar uma serpente, não vai te dar um peixe. Não vai te dar uma pedra, não vai te dar um pão. Porque você foi sábio para pedir. Romanos 5,19. Aleluia.
Diz assim a palavra do nosso Deus. Esperemos ainda um pelos outros. Amém, irmãos? Romanos 5,19. Diz assim, ó. Porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Amém? Pode tomar o teu assento, aleluia. Deus me deu a mensagem sobre a desobediência do homem e a obediência. Porque sabemos, viemos conversando, eu, auxiliar Leonardo, sobre pregações, meus irmãos, sobre sermões, sobre pregação, porque sabemos que hoje tem vários estilos de pregação. Hoje tem várias pessoas, vários pregadores modernos, pregadores que pregam aquilo que eles querem, pregadores que pregam, auxiliar Leonardo, o que eles pensam, o que vai massagear o ego do homem, o que vai levantar o sentimento da mulher. Mas a Bíblia Sagrada nos diz, meus irmãos, que Deus nos chamou como atalaia. O atalaia prega em tempo e fora de tempo, quer ouça ou deixe de ouvir, porque nos tem que ouvir a palavra de Deus, a sã doutrina e a palavra como ela é. Porque a palavra não muda. Século 21, muitos crentes hoje mudam, mas o nosso Deus não muda. O escritor de Hebreus disse que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Teve um irmão que disse para mim: vem pregar na minha igreja. Ele disse bem assim, só que lá não pode pregar muito forte. Lá tem que pregar o que o meu avô quer. Eu disse para ele: tudo bem, eu vou pregar o que o teu avô quer. Eu vou pregar o que Deus vai me mandar. Cheguei lá, preguei tudo o que Deus tinha para falar, irmãos. Porque tem muitos pregadores que querem mudar a mensagem. E Deus disse para mim nessa noite que hoje Ele quer um particular conosco, meus irmãos. Deus quer que nós entendemos a sua voz e conhecemos a sua voz. Porque tem lugar por aí que a gente vai ter muita gente. A gente olha tudo arrumadinho, bem bonitinho, bem cheirosinho, mas esqueceram da presença de Deus. É só Abinadab e Samar. Os filhos de Samuel eram tudo aparência, meus irmãos. Mas esqueceram que o Davi está no campo. O Davi está no campo fazendo a vontade do Pai. A irmã falando de nação. E o auxiliar irmão Leonardo, meus irmãos. Aleluia. É um rapaz que nós acompanhamos no começo da caminhada. E ele falando comigo e dizendo para mim, irmãos, que hoje ele é auxiliar na obra para a glória de Deus. Prega a palavra, que ele pregou uma palavra. E ali Deus vem falando comigo forte ao meu coração. Porque o irmão Leonardo antes era de religião. O irmão Leonardo servia a outros deuses. E ali muitos olhavam para ele e diziam: não tem mais jeito. E quando eu conheci ele, meus irmãos, quase sempre nós almoçando, conversando, o inimigo pegava ele. E muitas vezes em reunião de família, muitos olhavam para ele e expressavam ele. E eu sempre ali acreditando: Leonardo, Deus tem uma obra na tua vida. Leonardo, Deus tem uma obra contigo. E ali começamos a ministrar e orar sobre a vida do irmão Leonardo. E hoje, meus irmãos, com a glória de Deus, irmã Rose, tá aí, ele largou as religiões, largou tudo, está fazendo a vontade de Deus. Porque, meus irmãos, Deus não vê como o homem vê. E eu ia vir sozinho, meus irmãos. Eu ia vir caminhando. Aí fui na casa dele lá. Eu tinha emprestado o triplo para sua esposa. E ali Deus fez, ele estava de cama, oramos, ele disse: vou contigo. E viemos caminhando, meus irmãos. Então Deus nos honra no esforço. Deus nos honra pela fé. Não é por vista. Você, quem sabe, está vendo a situação. Quem sabe está vendo o momento, não é favorável. Ele diz assim: irmão Vladimir, a luta é tão grande. A luta é maior do que eu entenda. A tua luta não é nada mediante a tua fé. Se você tiver fé e dizer para esta luta: vai embora, assim vai acontecer. E Deus me deu a mensagem: Deus não ama o pecado, mas sim o pecador. E aí começa a mensagem nessa noite. Um culto de família, meus irmãos. O amor de Deus é a ingratidão do homem. Deus disse para mim: Deus nos ama de uma forma
extraordinária. Deus nos ama, independente de nossas falhas, das nossas imperfeições, Ele continua nos amando. Muitas vezes o homem não entende, não reconhece. João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele, ponto. Deus nos amou dizendo: eu te amei, quando você estava nas trevas, na sarjeta, no lodo, eu te amei, te chamei pelo teu nome, eu te escolhi para você dar fruto, para você ser alguém, que não era ninguém para ser alguém. A diferença, irmão, olhava para você, não é ninguém, mas Deus não disse para você ninguém, mas para mim Ele é alguém, porque Deus não ama a tua prática, Deus não ama os pecados, mas Deus ama você. E aí Deus falando comigo, meus irmãos, sobre o cego de nascença. Todos nós sabemos, somos leitores da Bíblia, que o cego de nascença, ele já nasceu assim. O homem cego nasceu com uma deficiência, nasceu com uma debilidade, nasceu com um problema. Mas a Bíblia nos fala que Jesus passando viu o cego de nascença, e Jesus foi diante dele. E a Bíblia nos conta que ali os seus discípulos falaram uma pergunta: quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse assim? E eu falando com o Espírito de Deus, falando: Senhor, como é fácil a gente apontar uma pessoa, como é fácil a gente ver uma pessoa deficiente com problema e apontar e dizer: isso é castigo de Deus, isso está pagando porque pecou, porque fez isso e fez aquilo. Isso está no ser humano em apontar, está no ser humano em dizer: tu é isso, tu é aquilo, mas não entendemos que a pessoa está passando. Tem situações que nem o pastor Aldo disse, que Deus faz nós passar. Tem problema que Deus permite nós passar, e tem problemas que nós procuramos, mas tem situações que Deus está olhando. E aqui a Bíblia vai nos dizer que este cego estava assim. E aí os seus discípulos, quem pecou? O dedo de acusação. E Deus diz para mim: quantos dedos nos acusam? Quantas pessoas apontam e falam: tá assim, merece mais isso e mais aquilo, mas não entende que tudo tem um propósito diante dessa terra, tudo tem um propósito diante de Deus, tudo tem um propósito no Ministério do Lames, tem um propósito diante de Deus. Aleluia. Porque, meus irmãos, tudo está escrito diante de Deus. E sabemos, meus irmãos, que aqui eles disseram, e Jesus disse: nem ele pecou. Entenda, nem ele pecou e nem seus pais, mas isso foi para que se manifestasse as obras de Deus. Entenda, às vezes a igreja está vazia, estamos em poucos, é que para se manifeste a glória de Deus, é que se Deus se manifeste em poucos. Porque o fulano não está aqui, porque o ciclano está aqui, é porque a glória de Deus se manifesta para nós. Eu preguei na igreja do auxiliar irmão Leonardo. Tem pregador que diz bem assim: o fulano não estava lá, o ciclano não estava lá, irmão. A palavra, quem está presente, nosso Deus não fala com quem está ausente. Se é para ele, Deus vai pegar ele outro dia. Se é para ela, vai pegar outro dia. Porque o nosso Deus não manda recado, ele fala, porque tem boca que fala, tem olhos e vê. E a Bíblia nos fala, meus irmãos, que este cego já tinha uma promessa. E assim é o ministério do Lames. Tem uma promessa de Deus. E quando Deus faz a promessa, irmão, ele se responsabiliza em cumprir. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. O nosso relógio é aquele ali. Nós olhamos para o relógio e ficamos pensando: eu tenho que fazer a janta, as irmãs, os irmãos também podem fazer janta, eu tenho meus compromissos seculares, mas o relógio de Deus é diferente, o pensamento de Deus é diferente. Ele diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Então entenda nessa noite, o que Deus tem para você é grande, mas para isso você tem que entender. Não acha motivo, não acha o porquê eu estou passando por isso, o porquê eu estou passando por aquilo, e não deixa o diabo te acusar.
se eu estou passando porque é permissão de Deus. Eu estou passando porque é um propósito de Deus. Eu tenho que passar por isso. E a Bíblia diz que os seus discípulos perguntaram. E Deus, para mim, nem assim, meus irmãos. Quantas pessoas fazem perguntas? Quantas pessoas ficam pensando por que esse cego estava cego? Porque precisava de um milagre. E a Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que ali Jesus foi e disse para ele: vai até o tanque de Siloé, que significa o enviado, e lava-te. Cuspiu no chão, quebrou a ética e pegou e disse: vai lá que tu vai ser curado. O diácono Fabiano pregou sobre Naamã, o nosso Leonardo também pregou sobre Naamã, que ele recebeu uma ordem. Só que o ser humano, ele não quer receber mais ordens. O ser humano quer mandar em Deus, quer botar Deus na parede. O Senhor tem que me curar, o Senhor tem que abrir porta de emprego, o Senhor tem que fazer tudo que eu quero. Mas Deus faz se Ele quiser. Quem manda é Deus. Você é filho, você tem que obedecer ao Pai. Não é o filho que manda no Pai, é o Pai que manda no filho. E muitos querem dizer: Deus faz isso, faz aquilo. Mas muitas vezes Deus está te livrando do pior. Deus vem assim: eu quero te dar isso, minha filha, tu quer isso? Espera no Salmo 40. Fica no Salmo 40 dizendo: esperei. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Porque você esperando, Deus vai te dar o melhor. Você esperando, Deus vai te dar a bênção que você precisa. Ele não vem antes nem depois, Ele vem na hora certa. Assim foi com o cego de nascença. Você vai entender, Jesus, ele vai lá no tanque de Siloé e se lava, que você vai ser curado, vai ser limpo. E ali, meus irmãos, ele pegou e foi. E eu lembro essa passagem bíblica, e Deus falou comigo, que ele foi e obedeceu. Mas muitos não acreditaram que ele era cego. Muitos não acreditavam que ele tinha sido curado da sua enfermidade. E diz a Bíblia Sagrada que ali perguntaram para ele, chamaram os pais dele, disseram: olha, esse aqui é o teu filho, ele era cego. E os pais dele disseram: irmão Leonardo, é ele mesmo. E eles disseram bem assim, porque era sábado e Jesus não podia fazer milagre ao sábado. Mas a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que ali Jesus está fazendo milagre e quebrando os fariseus. E Deus falou para mim: tem muitos fariseus que querem dizer o milagre quando eles querem, não pode isso, não pode aquilo. O nosso Deus faz um milagre no sábado, no domingo, na segunda, na quarta, na quinta, quando Ele quer. Mas tem muito fariseu por aí botando regra em Deus, botando placa em Deus. Não, Deus não pode fazer o milagre. Assim os fariseus. Eles disseram: não era esse antes que mendigava? E Deus para mim, meus filhos, eu o dia todo meditando na palavra do Senhor, e Deus para mim: esse homem era cego e mendigo. E Deus para mim: quantas vezes o diabo roubou o sonho desse homem? Quantas vezes o diabo, quem sabe, meus irmãos, rouba o nosso sonho sem a gente ver? Porque uma pessoa cega, ela quer ver a árvore, quer ver a natureza, quer ver as pessoas. Uma pessoa cega, ela tem um desejo de enxergar. Mas dali, meus irmãos, quem sabe? E muitos olhavam para ele e diziam: olha, não tem mais jeito, vai ficar assim para sempre. E Deus disse para mim, meus irmãos: assim é comigo e com você nessa noite. Muitas vezes o diabo diz assim: acabou o teu sonho. Não adianta tu mais insistir, buscar aquela porta, buscar aquele milagre, porque não vai acontecer. Mas a Bíblia diz que Ele é o pai da mentira, nunca se firmou na verdade. A Bíblia diz que o Deus promete, Ele cumpre, porque Ele não é mentiroso, meus irmãos. Entenda, a Bíblia diz que todo homem é mentiroso, mas Deus é verdadeiro. Mas este cego tinha uma promessa de Deus. Mas tu lembra em Romanos 5,19, a Bíblia diz que na desobediência de um homem todos pecaram. Todos pecaram. Mas pela obediência de um homem todos foram feitos justificados. Aleluia. Como assim? Me explica isso, irmão Vladimir. Eu vou te explicar. Deus me deu uma mensagem sobre Adão.
Todos nós sabemos que Adão desobedeceu a Deus. Adão, Deus deu uma ordem para ele. E entra com essa mensagem, Deus para Adão, de tudo que tem aí, a árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode comer. Mas Adão, todo dia de tardezinha, Deus ia falar com Adão. E Deus para mim assim é um crente. Você pode trabalhar no serviço secular, você pode ir para um lado, mas você tem que falar com Deus. Você tem que dobrar o teu joelho e dizer: Senhor, muito obrigado pelo dia que passou, muito obrigado por esse dia, por essa luta. Você tem que dobrar o joelho e falar com Deus. E todo dia de tarde, no fim da tarde, Deus se manifestava e falava com Adão. E Deus dizia: Adão, como é que tu está? Tudo bem? E Deus chamou Adão para a obediência. Deus disse: Adão, olha só, tudo, os animais vão te obedecer, tudo, tu vais ter o domínio. Mas tem um porém: a árvore do conhecimento do bem e do mal não é para te comer, não é para te tocar. Tem pessoa, meus irmãos, que ouve mais a voz do homem e do diabo, mas não ouve a voz de Deus. Deus está dizendo: não faz, vai lá e faz e quebra a cara. Deus diz: não faz, vai lá e insiste e quebra a cara de novo. Nós temos que ouvir não muitas vozes, meu irmão. É só uma voz que nos edifica. É uma voz que nos dá a resposta certa, que é a voz de Deus. Porque o ladrão na cruz, irmão, ele ouviu a voz de Deus. Lembra de mim quando eu entrar no teu reino. A voz diz para ele: hoje mesmo tu estará comigo no paraíso. Não importa que tu for ladrão ou malfeitor, hoje mesmo tu estará comigo no paraíso. Ele acreditou. E Adão, meus irmãos, Deus viu que não era bom ele estar só, fez a ajudadora, fez Eva para estar do lado dele. E Deus falou comigo, meus irmãos, uma coisa tão forte nessa noite, que Adão ouviu. E aí você sabe a história: nasceu a Eva da costela do Adão, Deus pôs a mulher. E ali, meus irmãos, Deus tinha falado com Adão: não come a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas, irmãos, Deus para mim, qual que é o primeiro sintoma do pecado? O primeiro sintoma do pecado, e eu perguntei: Deus, como assim primeiro sintoma do pecado? E Deus para mim, o primeiro sintoma do pecado é o homem se esconder. O primeiro sintoma é a mulher se esconder. Porque o homem e a mulher, quando pecam, meu irmão, o que ele faz? Ele se autodisciplina, ele se esconde. Porque Adão, ele se escondeu. Deus todo dia de tarde disse: Adão, vem cá, vamos conversar. Adão, vamos conversar, eu e tu. E o Adão foi e se escondeu. E quando o homem se esconde de Deus, irmão, porque o homem pensa assim: eu faço o que eu quero, eu acho da forma que eu quero, mas esquece que há um Deus do céu que vê tudo, há um Deus do céu que nos ama, há um Deus do céu que peleja por nós. E Adão se esconde. E Deus, para mim, o sintoma do homem quando peca é se esconder. Mas é um grande erro se esconder, porque o nosso Deus, meus irmãos, ele é rico em perdoar. O nosso Deus é rico em mudar a história, mudar o cativeiro do homem que se perdeu, porque ele veio buscar e salvar o que havia perdido. A Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que Adão se escondeu. E sabemos que o pecado, o salário do pecado é a morte. Deus tremendo. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Foi como eu disse a recém, meus irmãos, Deus amou o mundo de tal maneira. Deus não quer que o homem se perca. Deus não quer que a família se destrua. Deus não quer que o homem viva no pecado, na mentira, no engano, na mentira, na prostituição, não. O que Deus quer que o homem venha reconhecer ao arrependimento e dizer: Senhor, eu pequei contra o céu e contra si. Eu sou digno de chamar teu filho, mas me trata como um dos teus trabalhadores. O que Deus quer é o arrependimento da raça humana. O que Deus quer é que o homem se arrependa e se humilhe. Mas o homem é bicho triste. O homem e a mulher são teimosos. Estão vendo que não está dando sucesso, não está dando êxito, e não querem se dobrar diante de Deus. E eu li sobre a desobediência de um homem. E todos nós sabemos, meus irmãos, que os homens, por causa de Adão, hoje trabalham bastante.
As mulheres sofrem dores de parto. Deus sentenciou o homem, sentenciou a mulher, e em Gênesis capítulo 3, versículo 15 também a serpente. Porque Deus deu uma sentença para a serpente: da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar tua cabeça. Esse alguém é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Da semente da espécie que pecou, da mesma espécie vai vir a Maria, mãe de Jesus, e vai dar luz ao nosso Salvador Jesus. Então entenda, meus irmãos, o teu pecado não é para ser exposto. O teu pecado, muitas vezes o meu pecado, ele é para ser lembrado na cruz do Calvário, que alguém foi lá e pagou o seu sangue na cruz do Calvário. Porque muitas vezes, irmão, o diabo nos aponta, o diabo nos acusa: tu não era isso, não era aquilo, mais um pouco. Isso é o teu passado. Miqueias capítulo 7, versículo 19: os nossos pecados ele colocou no mar do esquecimento. Todos nós somos pecadores, mas arrependidos. Quando você briga com alguém, você tem que se humilhar e pedir perdão e dizer: Senhor, eu pequei. O filho pródigo pecou. Ele disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. E Deus para mim, meus irmãos, o cego de nascença. Muitas pessoas, meus irmãos, estão tomadas por pessoas tomadas porque no pensamento assim, eu pequei, eu me autodisciplino. Irmão, tem um Deus que perdoa. Tem um Deus que perdoa, meus irmãos, o pecado. Porque muitas vezes, irmão, a gente pensa assim: por que o fulano está passando por isso? Por que está passando por aquilo? Irmão, muitas vezes não é para a gente morrer, irmãos, é para a glória de Deus. É para Deus se manifestar e aperfeiçoar em nossa vida. Porque muitas vezes, irmão, a gente pensa assim, acabou. Eu estava na nossa igreja ali pregando, irmãos. O Leonardo estava comigo, nos acompanha aí. E eu preguei: quanto vale a tua cabeça? João Batista, meus irmãos, ele não aceitou o pecado. A filha de Herodias pegou e disse para ele achava lícito ficar com o irmão dele. E ele pegou e disse: não é lícito ficar com teu cunhado, não é lícito isso ter pecado. E ela não aceitou e disse para a filha dela: pede o que tu quer para o rei, que ele vai fazer. E ela induziu a sua filha a pedir a cabeça de João Batista. E eu preguei, meus irmãos: quanto vale a tua cabeça? Você é profeta. O profeta não se vende. O profeta ele recebe de Deus e fala, porque você tem compromisso com Deus. Porque muitas vezes a gente vê a pessoa pecando e pensa assim: não, deixa assim. Mas Deus vai cobrar daquela pessoa, mas vai cobrar de você que não disse a verdade. Vai cobrar de você que viu a alma se perdendo e não falou do amor de Cristo. Porque muitas vezes, pela desobediência de muitos, meus irmãos, que o evangelho é manchado. Pela desobediência de muitos rebeldes, porque mensagem não boa, levanta a mão, faz isso e aquilo, você vê todo mundo levantando a mão. Mas quando você diz: nós temos que descer a casa do oleiro, nós temos que consertar o nosso altar, aí a mensagem não é boa. Mas eu louvo a Deus que no ministério do Names não tem isso, prefeito Jefferson. No ministério do Names não tem poder e força, é poder da palavra, é força da palavra. Porque nessa noite, entenda, o nosso Deus está falando. Porque muitas vezes, meus irmãos, a gente pensa assim: a luta veio. E Deus para mim, o que faz separação do homem e Deus é pecado, irmão. O que faz separação do homem e Deus. Porque hoje, irmão, eu disse lá, meus irmãos, pregando na nossa igreja, a igreja cheia de gente. E eu disse: eu não prego para cumprir escala. Eu prego porque Deus me manda. Eu prego da mesma forma com 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Da mesma forma. Porque Deus quer levantar no Dunamis, meus irmãos, pregadores que preguem a verdade. Mulheres que preguem a verdade. Porque, meus irmãos, o pecado jaz à porta. Cabe a ti dominar. A Bíblia diz que em Naum capítulo que o destruidor está às portas. A gente vê pessoas pecando e a Bíblia diz:
em Salmo 42, versículo 7, que um abismo chama o outro abismo. Mas nessa noite, por que esta mensagem, irmão Vladimir? Por que esta palavra tão dura? É porque Deus está dando para mim, para você não muda. Não muda o jeito que você prega, não muda o jeito que Deus te usa, porque desse jeito você tem agradado a Deus. Porque muitos agradam o homem e desagradam a Deus. Muitos agradam o homem e diz tudo bem, mas não agrada a Deus. Mas pela desobediência de um homem, tudo quase foi para o fim, mas pela obediência de um, nosso Senhor e Salvador Jesus, todos foram justificados. Então nessa noite entenda, eu vi, meus irmãos, completamente embriagado pelo Espírito de Deus. Eu vim completamente dizer assim: Senhor, eu sou pó, sou cinza e sou miserável. O cego de nascença, irmãos, olha só o mistério. Quando olharam para ele, disseram: não é tu. E Deus para mim, quantas pessoas olham para você e dizem: não é aquele que estava antes lá no mundo. Há anos atrás, aquele que bebia, fumava, cheirava, não é mais o mesmo. Olho para você, não é aquele lá. Eu, presbítero irmão Jefferson, éramos do mundo juntos, demos junto. E queríamos ser cantor, né, presbítero Jefferson, junto. E meus irmãos, olha o que Deus faz. Estudemos junto. Eu queria ser o Mano Brown do Racionais, eu queria ser maloqueiro. Mas Deus, meus irmãos, queria que eu fosse um pregador da palavra. Porque o homem pode fazer plano, mas a resposta vem da boca de Deus. E quando eu cheguei na igreja, eu lembro que presbítero Jefferson lá, cheio de estilo. E eu olhava para ele e pensava: você é um cantor de rap, é você isso, é você aquilo. E Deus mudou a história. Muitos olhavam: vai ser mais um da esquina, vai ser mais um bandido, mais um que está na prisão. Mas Deus olhou do céu e disse: não é nada que eu estou pensando. Ele vai ser pregador da minha palavra e vai fazer a minha obra. Porque o homem vê, meus irmãos, assim momento. O homem olha e diz assim: vai ser aquilo ali, vai morrer assim, porque a mãe é assim, o pai é assim. Mas esqueceram, irmão. Esqueceram o cego de nascença. Quando olharam para ele, disseram: não é ele. E ele disse: quem é que foi que te curou? Eu não vou ir muito longe, meus irmãos. Quem é que foi que te curou? E ele disse: o homem chamado Jesus me curou. Quem foi que te curou, minha irmã? Quem foi que tirou da religião, da nação, da macumba? Quem foi? O homem chamado Jesus te curou. O homem chamado Jesus. Então entenda. Esse cego de nascença, ele tinha uma promessa, mas ele disse: o homem chamado Jesus me curou. Então eu tinha uma mensagem, meus irmãos, para pregar nessa noite. Mas Deus para mim, muitas vezes Deus fala uma palavra simples: o homem chamado Jesus está aqui. O homem chamado Jesus está aqui. Ele te tirou lá da onde você estava. Não só não é mais aqui, não é mesmo. Sabe por quê? Porque hoje o meu espírito está dentro dele. A minha presença está dentro dela. Você não é o mesmo do passado. Você não é o mesmo que andava mendigando. Você é diferente porque você tem Deus dentro de você. E Deus diz para mim nessa noite: você está por baixo, Labato recebe Deblastébia. Muitos te olham assim, ó, para subdébia, dizem: vai ficar assim, mas Deus para você bem assim: eu vou mudar o teu cativeiro, eu vou mudar a tua história, porque eu te chamei para ser vencedor. Porque você rejeitou o pecado. Você rejeitou a mentira. Porque muitos, meus irmãos, estão tendo prosperidade, sendo abençoados debaixo de maldição. E Deus para mim, meus irmãos, debaixo de maldição tu vai ter um tempo, mas debaixo da mão potente de Deus você vai até o fim, meus irmãos. Então entenda nesta última hora: quem prega a verdade, você não vai ser reconhecido pelo homem. Aleluia! Entenda. O pecado faz um bloqueio entre você e Deus.
Mas a Bíblia diz, e eu vou encerrar aqui porque eu sou muito obediente à voz do Espírito de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Glória a Deus. Não anda na carne, mas anda segundo o Espírito. Se você está no Espírito, fique em paz. Fique em paz, porque muitas vezes, meus irmãos, esse problema nós vindo ali, muitas vezes faz falta um carro. Se tivesse um carrinho, nós ia de carrinho ali no culto, era uma benção. Mas se tivesse um carro, não viria no culto, eu botar desculpa na gasolina. E aí dizer, Deus, está muito frio. O ser humano está sempre reclamando e murmurando. Mas se não veio o carro ainda, vamos dar glória a Deus. Vamos dizer aleluia. Vamos dizer bendito é o nome do Senhor. Porque muitos meus irmãos acham que o nosso Deus ele tem a obrigação de nos dar Deus. Deus tem que te provar no fogo. Deus tem que me provar no fogo. Quando não tem mistura, tem que dar glória a Deus. Quando tem mistura, chega na igreja, glória a Deus, aleluia. Mas quando tem arroz, feijão e ovo, tem que dizer glória a Deus, aleluia. Porque eu preguei numa igreja. E Deus para mim, quando chega dia 5, olha o mistério, eu vou encerrar. Meu Deus do céu. Santo Deus. Glória a Deus. Aleluia. Chega dia 5, fim do mês, abastado. Cesta básica, leite para as crianças, tudo. Você chega na igreja, aleluia, até diferente. Você chega caminhando na igreja assim, aleluia. Deus seja louvado. Mas quando chega no meio da semana, você chega, tem só um arroz e feijão. Aconteceu comigo, irmão. Aconteceu comigo e Deus me chamou a atenção. E eu pensei comigo, quando tem galinha, quando tem carne, quando tem tudo, eu chego diferente. Mas quando tem só um arroz, feijão e ovo, até o glória sai baixinho. Até o aleluia sai baixinho. Meu irmão, tem que dar glória a Deus da mesma forma. Com dinheiro no bolso, sem dinheiro no bolso. Dia 5, dia 10, tem que dar glória. Porque, meus irmãos, Deus não ama o pecado, mas sim o pecador. Você não está mais no pecado, você está cheio de Deus. Você pode não ter R$1 no bolso, assim como eu, mas está cheio da presença de Deus. Você é rico e nem sabe. Eu sou rico e nem sei. O homem mais rico mora dentro de mim e de você. É Deus, irmão. Então, nessa noite, entenda. O irmão Leonardo deu um testemunho para mim. Eu também passei com testemunho dito com ele, mesma coisa. O presbítero Jefferson também. Cheguei na igreja. O meu sapato tinha furado, abriu, parecia um pá. E eu louco de vergonha. E eu pensei comigo, e agora? O meu sapato é um pá, abriu assim, todo mundo olhando. E olhando para o meu sapato. E eu, meu Deus. Eu pregador com sapato assim, meu Deus do céu. Eu caminhava assim, irmãos, ó. Parecia que eu estava engessado. E aí, meus irmãos, o diabo quis me entristecer. O diabo dizer para mim assim, está em pecado. E quando faltam as coisas, irmão, a gente só pensa que está em pecado. Mas a gente esquece, irmãos, que Deus, meu Deus, está com nós todo tempo. Aleluia. Quando nós estamos com um sapato novo, um terno novo, uma calça nova, Deus está conosco. E o irmão Leonardo disse que ele pegou e foi na igreja também com sapato, tragou o sapato, né, irmão Léo? E ali ele foi com a botina, a bota. Foi de bota, meus irmãos. E muitos olharam para a bota dele assim, até irmão, até o obreiro, olhando assim. E olhando. E ele disse, com bota ou sem bota eu vou adorar, né, Léo? Com bota ou sem bota eu vou dar lugar para Deus. E começou a sapatear, irmãos. O que Deus quer não é o jeito que está a tua roupa, é como você está por dentro. Abre a tua boca e glorifica a Deus. O meu terno está amarrotado, meu terno é de velho, mas dá glória a Jesus pelo teu terno. Tem um mendigo na rua que não tem um terno para botar, uma roupa fria para botar, e está dormindo na rua. E eu, meus irmãos, pensei comigo, quando eu entrei no ministério do Nomes, o diabo se levantou e disse, não, agora já era. Meu Deus, irmã ele. E eu pensei comigo, irmão,
Eu nunca fui materialista. Eu nunca cobrei para pregar nem um centavo, irmão. Tem pregador que bota preço para pregar. Mas eu disse para Deus, eu preciso só de um sapato. Deus usou a esposa do meu Leonardo, foi lá em casa e me deu 3 pares de sapato. Aleluia! E eu peguei de segurança, ele é tão bom comigo. E Deus pegou e foi me abençoando, os voo pastoral, meus irmãos, começou a mandar sapato e roupa. E eu disse, o meu Deus é rico ainda. O meu Deus ainda faz milagre e nos sustenta no meio do deserto. Então eu entendo.